O texto se chama Homens de Canivete, é de Fernando Sabino. Os homens, incidentemente, se dividem também em duas categorias, os que são e os que não são de canivete. Eu, por mim, confesso que sou homem de canivete. Meu pai também era. Tinha na gaveta da escrivaninha um canivete sempre à mão, um canivetinho alemão com inscrições e propagandas da Bayer. Não se tratava de uma arma de agressão, mas ao contrário, destinava-se, como todo canivete, aos fins mais pacíficos que se possa imaginar, como fazer a ponta de um lápis, descascar uma laranja, limpar as unhas. É, aliás, o que sucede com todos os homens arrolados nessa categoria a que honrosamente me incluo, os homens de canivete. São pessoas de boa paz e que só lançariam mão dele como uma arma defensiva quando se fizesse absolutamente necessário. Alegria de criança que não abandona o homem feito, a de ter um canivete. Era de se ver a excitação de que com meu filho de 10 anos me pediu que não deixasse de lhes comprar um na Alemanha. É perigoso, advertem os mais velhos, cautelosos. Cautela que não reside a minha convicção de que o menino saberá lidar com ele como é mister, pois tudo faz crer que virá a ser, como o pai, um homem de canivete. Os mineiros geralmente são. Quem descobriu isso, penso, foi Otto, que não deixa de sê-lo, ainda que de chaveiro e certamente por ativismo, pois me lembro da primeira pergunta que lhe fez seu pai ao chegar do Rio de Janeiro. Você sabe onde fica uma boa cutelaria? Sempre fui um bom frequentador de cutelarias. Quando o poeta Emílio Moura aparece pelo Rio, não deixo de acompanhá-lo a uma dessas casas para olhar uns canivetes, pois se trata de um dos mais autênticos homens de canivete que eu conheço e dos fumo de rolo. Entre meus amigos mais chegados, embora nem todos confessem, mas muitos fazem parte dessa estranha confraria. Paulo Mendes Campos não esqueceu de recomendar-me determinada marca e canivete ao saber de minha viagem. E, se bem me lembro, seu pai é um dos infalíveis portadores de canivetes que se tem notícia. Rubem Braga também deixou denunciar uma esplêndida crônica, A Herança, que pode ser lida em Borboleta Amarela, a respeito de um irmão que abriria mão de tudo, mas reclamava do outro a posse de um canivete. Alguns continuam sendo homens de canivete, mesmo que hajam perdido o seu ainda na infância. Aliás, os homens de canivete vivem a perdê-lo, não sei se pelo prazer de adquirir outro. Para identificá-lo, basta estender a mão e pedir: me empresta aí o seu canivete. Se se trata de alguém que o seja, logo levará naturalmente a mão ao bolso e retirará o seu canivete. Foi o que fez Murilo Rubião, por exemplo, que é outro. Ao chegar da Espanha, a primeira coisa que me exibiu foi um seu belo canivete adquirido em Sevilha. Para terminar, digo que não há desdouro algum em não ser um homem de canivete. Há homens de ferramentas, de isqueiro, de chaveiro e até de tesourinha. Graciliano Ramos não era um homem de navalha? Homens de revólver é que não são uma categoria que mais admiro. Até parece que não são homens para precisar de uma proteção que lhes poderia propiciar, em caso de necessidade, um simples canivete. Canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo. Fala, gente, canal Canivetes e Músicas, um brinde com café, viu, gente? É café, não é pinga, não. Gente, esse é um vídeo, de qualquer forma, que para mim tem uma certa sensibilidade emotiva. Eu vou falar do meu amigo Cristiano Nogueira. Eu vou falar em meu amigo Cristiano Nogueira, que passou por um problema, bote aspas, um problema envolvendo canivetes. A gente fala dessas coisas aqui. Cristiano é uma referência para mim. Foi ele que trouxe os primeiros princípios de como seria para mim um canal. Hoje o canal do Cristiano é bem maior do que o nosso, né? Como sempre foi. A gente diz, aqui tem mais inscritos, mas tem muito mais vídeos. Então, estou falando da proporção. Então, o Cristiano tem um canal médio aqui no YouTube. É uma pessoa a quem eu tenho uma admiração. Não é gratuita não, tá? Ele fez muito por mim, fez muito aqui pelo canal. Ele sabe de tudo isso, a gente conversa sempre. É um dos poucos que eu conheço pessoalmente. A gente se encontra às vezes e tal. E
Ele me contou uma história que me deixou, de certa forma, comovido pela história, compreendendo, tentando pensar nas complexidades do ser humano. O ser humano é tão complexo em tantas coisas, sabe? Como um enxerga uma... Olha que Cristiano não pensa como eu em várias áreas, tá? A gente pouco conversou sobre isso, mas acho que na área política não pensa como eu, na área de temas polêmicos ele não pensa como eu. Para você ver que isso não é fundamental para existir uma admiração, um respeito e até uma amizade. Cristiano Nogueira é meu amigo. Da primeira vez que eu fiz, ele não lembra disso, mas quando eu fiz um primeiro comentário num vídeo dele, quando eu vi ele a primeira vez falar que era da minha cidade, eu digo, nossa, cara, eu sou daqui, eu posso lhe chamar de amigo? E ele respondeu, claro que você pode me chamar de amigo. É sempre muito gentil, muito sensível. O Cristiano Nogueira é uma pessoa sensível, ele sabe disso, que eu acho isso dele, né? E ele deve saber que é sensível também, creio. E esse vídeo demonstra isso. Ele fez um vídeo contando de um problema bote aços, que isso não é problema, mas problemas são outros, né, gente? Mas uma situação que aconteceu com ele no trabalho dele, eu vou replicar aqui o vídeo que ele fez isso, vai ficar no link aqui abaixo, vai ficar na descrição desse vídeo. Assim como vai ficar também o link de um vídeo que a gente fez uma entrevista aqui com um advogado criminalista, doutor André Quirino. Teve aqui comigo, vocês acompanharam, foi ao vivo, muita gente perguntou, ele respondeu ao vivo sobre essa coisa de canivete, é arma, não é arma, eu tenho medo, é arma, é uma arma, porque tem esse fetiche, agora eu quero uma arma, eu quero matar, Bom, isso não pode dar certo, na minha opinião. Vamos fazer um apanhado. Vou fazer esse vídeo sem pressa. Quem não quiser ver, não tem problema. Veja os outros vídeos que eu apenas mostro canivetes. Tá? A nossa chave Pix aparece aqui, é o nosso e-mail, é para pequenas doações, o canal aceita. A gente sempre procura botar, por enquanto, né, os nomes das pessoas que fazem pequenas doações. Como agradecimento, se as pessoas não fazem doação para ver nome em canal pequeno, né, não tem lógica nenhuma. Mas, enfim, é um apanhado de coisas que eu quero falar hoje, porque mexe comigo, porque de alguma forma envolve indiretamente, repito, não é um problema, gente que tem tantos problemas, né? A gente tem tantos problemas na vida, isso não é um problema, mas qualquer coisa é um negócio que chateia, que aborrece, que é talvez uma falta de empatia, uma falta de compreensão, no caso de um colega ou de uma colega de trabalho de Cristiano Nogueira, sobre as complexidades dos seres humanos. Ninguém quer muito entender isso, isso é uma coisa nova, muita gente vê como um mimimi, e essa coisa do canivete ser uma arma. Vamos tentar fazer um apanhado disso, ficando como referência o vídeo que meu querido irmão Cristiano Nogueira fez, que está o link aqui abaixo, e o vídeo que eu indico para vocês, que foi a live, mais de 1 hora de conversa aqui com o doutor André Quirino, advogado criminalista, que tirou todas essas dúvidas sobre posso andar, não posso, é crime, é porte, é contravenção penal, que diabo é isso, tá? Ele fez também, e quem não viu, fica também um link aqui para parar 1 hora e ver essa live. Se puder ver toda, melhor ainda, porque a gente respondeu perguntas de inscritos, tá certo? Vamos rodar a vinheta, vamos voltar para cá, pra gente fazer um apanhado. Repito, é um vídeo que eu vou fazer com calma, sem correria. Não vou fazer vídeo que o YouTube diz que é para ter 8 minutos, de 5, de 3 a 8, no máximo 10. Se passar, passou, tá? E eu sei que existem essas regras e quem descumpre elas não entra no mundo das boas visualizações, mas enfim, não é só essa a preocupação. Roda a vinheta, vamos voltar para cá. Canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo. Então, gente, sobre nossa história aqui. Tô com o meu canivetinho suíço aqui na mão. Esse é um Wenger, no caso, mas é um canivete multifunção. Vamos lá. Canivete é arma? Lógico que não. Para entender isso no direito, sim. Canivete é uma arma imprópria ou uma arma não própria. É assim que eu aprendi a compreender lendo, ouvindo pessoas como o doutor André Quirino e outras pessoas. O que é uma arma própria? É uma arma que é feita para aquele objetivo. O revólver, a arma de fogo, é uma arma própria. Ela é feita para matar, só. Para atirar em alguém, ferir ou matar. Um canivete é impróprio. Por quê? Porque ele não é feito só para matar. Todo dia a gente usa arma branca. Canivete é uma arma branca. É assim que ela é definida no direito. Tá? Então todo dia a gente usa uma arma branca. No almoço, no jantar, quem, né? Tá sempre com a faquinha aqui. Aquilo é uma arma branca. Inclusive, repito, assistam a live com o doutor André Quirino, advogado criminalista, que bateu papo aqui com a gente, explicou tudo, respondeu perguntas, tá? Como eu disse, fica os links aqui abaixo. Então, isso no direito.
No mundo convencional, em um país onde as armas nunca foram proibidas, como é o Brasil, depende da visão de algumas pessoas. E aí o Cristiano, para quem não vai lá assistir o vídeo dele, eu podia dar apenas a resposta para meio que provocar. Mas não, vou fazer um resumo. Ele disse que o chefe dele o chamou no trabalho. Inclusive essa palavra chefe, vocês viram quando eu falei de chefe, eu já pisquei o olho. Essa palavra chefe é uma palavra que eu, como sou especialista em gestão, esse termo já não se usa mais há algum tempo. É assim que se classifica nos organogramas, tá? É assim que a gente se dirige àquela pessoa que hierarquicamente está numa atividade, numa função superior, também é outra coisa, né? Está em outra função que a gente chama de coordenação, de chefia, por isso chefe. O termo não é errado, todo mundo usa, tá? Só que já foi desmistificado também isso no mundo da gestão. O chefe nada mais é do que uma função, um cargo, uma nomenclatura, um pronome de tratamento que a gente usa que tem um resquício da escravidão absurdo, né? Se você fizer um histórico do que é o chefe, o gerente, faça um histórico. Tem um livro que fala disso, maravilhoso. Infelizmente eu não tenho ele aqui. Um dia eu queria mostrar para vocês, que mostra a evolução do capataz, do senhor, daquele que perseguia os escravos, né? Que era um negro, né? Que infelizmente a sociedade fez isso. É de arrepiar quando a gente lembra que a gente escravizou irmãos pela cor da pele. Nós conseguimos fazer isso. E alguns irmãos negros eram cooptados pelo senhor da terra, pelo dono da fazenda e tal, para perseguir os seus irmãos, né? Era o chamado Capitão do Mato. E esse livro faz uma digressão interessante entre o Capitão do Mato, que nada mais é do que o chefe de hoje. É interessante isso. É aquela pessoa que, se você reparar, o chefe teve um problema até na empresa que presta serviço de home care aqui para minha casa, de assistência domiciliar médica, para o meu pai, para minha filha, prestou para minha mãe. E teve uma hora que estava dando problema, eles não estavam fazendo direito, e eu liguei, eu digo, olha, não chegou um gerente novo aí não? Porque, veja, às vezes isso é só um gerente atrapalhando, né? O que ele mais atrapalha, ele passa o dia todinho. Tem até nesse livro uma pesquisa que o autor faz, que é bem interessante. Ele chega nas empresas e diz, procura os chefes, os gerentes, e pergunta, o que é que você faz? Aí eles respondem, não, eu organizo. Não, mas o que é que você faz? Não, eu coordeno. Não, mas o que é que você faz? Não, eu oriento. Não, eu fiscalizo. Quer dizer, o cara não faz nada. O cara só atrapalha o dia todo, tem a alcunha, o título de chefe, e ainda ganha mais para isso, e chega 10 horas e olha, é o inferno. Mas isso um dia sairá dos organogramas, graças a Deus eles estão cada vez mais horizontais e cada vez menos verticais. Mas enfim, só foi um resumo, porque eu quis aí aproveitar outra área de conhecimento que eu acho interessante, que eu falo em outros canais, que é essa área da gestão. Eu sou Relações Públicas de formação, jornalista e especialista em gestão, e dei muita aula sobre isso, e quando sou convidado dou ainda. Mas voltando, então o Cristiano disse que o chefe dele chamou ele numa sala e pediu para ele não levar mais canivete para o trabalho. Né? Pediu para que, disse que alguém do trabalho, não quis dizer o nome, nesse ponto o chefe foi ético, e disse que o chefe, olha, os chefes não têm culpa, tá? Por favor, os chefes não têm culpa disso, isso é uma nomenclatura universal, está na porta de todas as divisões, de todas as empresas do mundo todo. Só para terminar o assunto, porque se um chefe vier a ver, pô, eu sou chefe, então eu sou isso. Não, eu disse que existe uma linha de estudo que demonstra que ele é aquela figura do passado, tal, que perseguia, tal. Porque normalmente, não é sempre, normalmente ele não faz nada, ele só atrapalha. E aí o chefe dele chamou ele e disse que ele não fosse mais porque alguém se incomodou. E aí o Cristiano fez um vídeo tentando explicar. Eu sou totalmente solidário a ele e fico até com uma certa pena de tentar explicar. Gente, eu uso canivete, olha, veja, é um multifunção. Isso aqui é um abridor de latas, isso aqui é uma lixa-unhas. Ele conta situações que a moça no elevador quebrou a unha, ele emprestou o lixa-unhas. É tão útil, sabe? Claro que existe muitas vezes a forma um pouco mais ostensiva que a gente acaba utilizando. Isso existe, pode ser que em algum momento, o Cristiano falou do TDA, eu também não tenho um diagnóstico fechado, mas TDAH provavelmente é um dos problemas que me acompanha, porque eu tenho também a hiperatividade e tal. O Cristiano me explicou isso, a gente conversou pessoalmente pelo WhatsApp sobre isso, mas enfim, dá até pena porque ele tenta justificar, pelo amor de Deus, olha, isso é para isso e tal. Pode ter sido. Cristiano trabalha, olha, que no trabalho dele, Cristiano era um cara que tinha fazenda e tal, ele é zootecnista,
Então ele é um cara que precisava de lâminas, canivete, faca todo dia. Como ele disse, passou a se tornar urbano, como ele mesmo disse, mas o trabalho dele ainda exige dele essas pequenas ferramentas, chave, joguinho de chaves e tal, porque ele é de TI, ele precisa abrir computador às vezes, normalmente é uma chave Phillips e tal. Enfim, ele explica tudo isso e meio que quase em desespero, você vê como é a sensibilidade dele. Quando ele falou, eu fiquei meio chateado com a pessoa, ele disse, não, filho, veja, não é o fato da pessoa ter medo, porque me viu com um canivete, nesse sentido, nossa, ele está com a arma branca, ele está com a arma, com a faca, né? Não é isso, é o fato dela não ter vindo falar comigo, porque medo todo mundo tem. Ele disse, eu tenho medo de altura, por exemplo. Cada um tem seus gatilhos, seus traumas, seus pânicos, é normal, é humano isso. Ou seja, ele mostrou um interesse com a complexidade do ser humano, não compreendendo que a colega dele de trabalho, ou o colega dele de trabalho, ele não falou quem foi, acho que ele nem sabe, não sei se ele sabe quem foi, não falasse com ele. Você fica usando essas coisas aí, você fica mostrando isso, botando na sua mesa de trabalho, isso me assusta, eu tenho algum trauma. Sabe lá se a pessoa realmente não tem. Então tudo isso foi compreendido, foi analisado por ele, né? Eu acho o seguinte, eu continuo achando o seguinte, se você tem um multifunção, que eu acho que é o mais indicado para quem é urbano, acho que é o mais indicado, a gente tem que ter muito cuidado toda vez que a gente diz uma coisa aqui. Então eu acho que é o mais indicado para quem é urbano. Eu acho. Eu, que não sou especialista, que não me aprofundei nisso, mas é o mais indicado porque é mais útil, como o Cristiano mesmo disse. Tem mais funções, é mais útil. Então eu acho que é o mais indicado para quem é urbano. Você bota ele no bolso e não expõe muito isso, ninguém vai nem saber. Quando você tirar, você vai tirar a lâminazinha ali, aquilo vai chamar a atenção só naquela hora, depois ninguém vai querer saber, né? Eu acho que ninguém vai querer saber, vai ficar sabendo se quer. Como prova, até pela questão do TDA, Cristiano fala, os movimentos repetitivos ajudam a concentração, a gente que tem dificuldade de concentração mesmo. Eu tomei tempos, medicamentos para ler, quando precisava estudar tinha maior dificuldade de focar, né? E quando preciso ler um texto mais complexo tenho muita dificuldade, luto contra isso, procuro ler, vamos dizer, com uma certa regularidade, com atenção, para não deixar me cair nisso, mas deve ser um nível de TDAH baixo, não sei, se tem algum psicólogo aí, algum especialista na mente humana, tentem comentar aí, todos os comentários são bem-vindos, mas é isso. Então fiquei até com certa pena, sabe, de Cristiano, dele tentar explicar, né, quando alguém não compreendeu. E ele falava, o lado que mais mexeu comigo foi a questão da pessoa não ter vindo falar comigo. Poxa, é uma pessoa que trabalha comigo, segundo o chefe dele, quando o repreendeu de alguma forma, alguém que trabalha com ele, que se incomodou por ele ter lâminas em cima da mesa, por ele manusear essas coisas no trabalho, talvez pensando na questão, o que é que ele quis? Olha, isso eu não falei com o Cristiano, eu posso estar errado. Ele quis que fosse entendida a complexidade dele. Pô, todos nós temos complexidade, todos nós temos fragilidades. Mesmo essas pessoas, eu quero matar, às vezes tem um coração, sabe, de manteiga. E Cristiano eu já sei que é um cara assim, tá? É uma pessoa de um coração grande. Ele não consegue ver alguém com uma necessidade para ele não tentar de alguma forma se mobilizar e tal. Tá no mundo, vive esse mundo, né? É um mundo capitalista, é um mundo de conquistas, tem as coisas, mas é super humilde. Então, ele queria, e ele não sabe que queria, e é uma opinião minha, pode ser refutada por ele mesmo, inclusive, que ele também tem isso. Ele é o tipo do cara, quando ele não concorda com uma coisa, ele vai e diz no vídeo. E eu acho muito legal isso. Ele queria que a complexidade dele fosse entendida, as fragilidades dele fossem compreendidas. E não foi. A outra pessoa tinha as dela, provavelmente, algum pânico de lâmina, de ver lâmina. Acho que havia isso. É como ele disse, eu não posso dizer nada, porque eu tenho meus traumas. Tem gente que diz, que besteira uma altura, mas eu fico apavorado com a altura. Ou seja, veja como é o ser humano, né? E ele queria só isso. E não foi compreendido. Acho, aí vem o lado relações públicas. Uma pessoa que se especializou nos relacionamentos. Acho que uma boa conversa com um café, ou dependendo da situação, até com uma vodka com gin, ou gin, né? Um gin com tônica, ou uma vodka com gelo, cowboy, resolve isso. Porque eu acho que o diálogo sempre resolve tudo. O diálogo está aí para resolver as coisas. Que você não pode, inclusive na política, né? A política é a arte do diálogo. De você dialogar, cede um pouquinho daqui, o outro cede um pouquinho dali, sabe? Para que a pessoa, o rapaz ou a moça que trabalha com ele, fazer chegar ao chefe antes de fazer chegar a ele? Né? Talvez achou que ele não ia atender.
Cristiano também tem um jeito meio fechado. Creio que no trabalho são pessoas que ele tem relações, então nem seja assim, mas ele tem um jeito meio fechado. Quem vê ele de primeiro assim pode não achar que ele é essa pessoa interessante, maravilhosa e tal. Então ele é uma pessoa que tem um jeito meio fechado. Então ela não pagou para ver, não disse, pô, é um colega de trabalho. Ela, eu digo a pessoa, né, que pode ser homem ou mulher. Vou conversar com ele. Não acreditou talvez que ele fosse repulsar aquilo, que ele fosse ser grosseiro, não sei o que foi que houve. Continua achando. O diálogo, a conversa, o bate-papo resolve a maior parte dos problemas de conflito da humanidade em qualquer nível, em qualquer área. É o que eu penso. Às vezes transcende isso. Para isso existe as leis, a justiça, né? Quando não há um entendimento, vai-se à justiça para que a justiça diga quem está certo. O ruim é quando parte para uma violência e tal. E olha, Cristiano Nogueira jamais partiria para uma violência com uma arma, muito menos com uma colega de trabalho. Isso jamais. Bom, tudo bem, não vou dizer que eu conheço há 20 anos Cristiano Nogueira profundamente, mas pelo amor de Deus, o jeito do cara já demonstra que o cara é uma pessoa de paz, doce e tal. Certo. Canivete não é uma arma. Esses multifuncionais muito menos. A gente, nós que gostamos de canivetes, usuários de canivetes, a gente pode dizer assim, que gostamos, que queremos andar. Tem até o texto Homens de Canivete, que eu pretendo ler, né? Esse texto, Cristiano disse que viu uma vez a gente lendo esse texto e eu pretendo ler novamente. Homens de Canivete, texto interessantíssimo. Cristiano disse que inclusive foi um dos textos que ele mais gostou. Precisa facilitar, nós também precisamos facilitar. Não é os textos, como uma vez eu estava na fila da lotérica, um cara estava com uma pasta, uns envelopes na mão, umas coisas que ele ia despachar a parte daquilo na lotérica, com a pessoa da lotérica, e ele pegou um canivete automático, abriu, fez aquele barulho que o canivete automático faz. Eu fiquei interessado em saber, né? A gente gosta, né? Mas todo mundo ficou meio... Numa fila da lotérica, dentro de um shopping, o que esse cara tá fazendo? Faltou pouco para alguém não ir denunciar ele. Faltou pouco. Eu, como gosto, fiquei interessado em saber que canivete é esse, né? Mas veja, nem todo mundo tem a vivência. E nem todo mundo conhece as necessidades de um bichinho desse. Quanta coisa interessante esse bichinho faz no dia a dia. Não conhece os 5 6 da sobrevivência, não conhece nada disso. E as pessoas não têm a obrigação de conhecer, por favor. Cada um com sua área de interesse. Então as pessoas, além de não conhecer, têm ainda essa mistificação do canivete ser uma arma. Porque também eu acho ruim. Tá aí, gente. Eu vou acabar respondendo uma coisa agora. É por isso que é ruim esse negócio. Eu uso para me defender. Tem um amigo que tem 65 anos, ele usa canivete desde jovem para se defender. Eu já tivesse quantas brigas de faca? Nenhuma. Mas se aparecer alguém para me agredir, é com um canivete que eu vou me defender. Não vai. Não vai. Desculpa, se alguém... Agora, não estou falando com quem tem preparo. Tem canais aí, inclusive de amigos, que se preparam, que treinam artes marciais. Então eles têm preparo para lidar com isso. Com a possível, como a gente chama aqui no Nordeste, briga de foice, né? Briga de faca. Então, não vai. Sabe o que é que vai acontecer? Vai entregar o canivete, é capaz do cabo se irritar o ladrão, o safado, o bandido que fez isso, porque não é pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Confunde-se muito as coisas aqui. Tá? É capaz dele usar até aquela própria ferramenta para lhe agredir. Então, difícil, é muito difícil. Primeiro, gente, pelo único fato, não tem um assalto desses, uma dessas vezes que a gente vê que as pessoas são molestadas na rua de surpresa para tomar um celular, uma carteira, um assalto, que não tem o elemento surpresa. 99% tem o elemento surpresa. Então não haverá reação, a não ser que você seja extremamente preparado. Eu não falo com esses. Os extremamente preparados estão lá nos canais ensinando artes marciais e tal. Eu, embora tenha um mínimo, vamos dizer assim, de ideia, não tenho esse preparo, não tenho esse fetiche e não vou nem me lembrar. Se eu for assaltado, eu não vou nem me lembrar que eu tenho um canivete no bolso. Seja ele comum, como é a maioria dos que eu uso, ou até tático ou automático, não vou me lembrar. O ladrão vai ser mais um objeto para o ladrão levar, infelizmente. Agora, não estou falando de se defender, do direito de se defender, isso é constitucional, todo mundo tem. Se eu for agredido e me ver acuado, eu vou me defender, eu vou usar os meios necessários, usar moderadamente os meios necessários para repelir aquela injusta agressão. Agora, isso está longe do que Cristiano passou. Está longe. Faltou sensibilidade do colega dele, da colega dele de trabalho. Faltou sensibilidade
dessa compreensão da complexidade que o ser humano é. O ser humano é muito complexo. Você não tem ideia da nossa cabeça, do que ela faz, onde ela vai, onde ela viaja. O ser humano é muito complexo. E o homem estuda isso há muitos anos lá, né? Sigmund Freud começou essa história e nunca... Então aí os psiquiatras, a gente tem um amigo psiquiatra aqui, Lourenço Pereira, que também fez um vídeo aí com a gente, não ao vivo, mas mandou uns vídeos pra gente, querido amigo. Enfim, o ser humano está longe de compreender o profundo túnel que são as nossas complexidades. É quase como o buraco que tende ao infinito, né, chamado do buraco negro, né? É uma complexidade absurda. Faltou essa sensibilidade, na minha opinião, para o colega de trabalho de Cristiano, né? E acho que agora da parte dele precisa existir mais sensibilidade ainda, como eu sei que ele tem, que é a questão de dizer, será que cabe uma conversa? Se couber, olha, se couber a conversa, tenha. Cabe uma conversa? Cabe. Então tenha. Ah, mas não adianta? Tenha. Ah, mas não vai adiantar? Tenha. Cabe, dá para ter, é possível ter, tenha. Que conversa é sempre muito bom. Sou solidário, pretendo fazer outros vídeos sobre isso, talvez não assim, mas mais mostrando mesmo como o Cristiano mostra as necessidades de cada ferramenta de um multifunção. Acho que a gente tem que ajudar, vai aqui um resumo, ajudar como? Sendo menos ostensivo quando anda com isso, quando usa isso, tal, né? Acho que as pessoas precisam ser mais sensíveis, mais amor no coração, mais sensibilidade. Entenda que do outro lado tem um irmão, uma irmã complexo como você, extremamente complexo, cheio de coisas e olha, cheio de problemas, cheio de seus conflitos, natural do ser humano. Tá certo? Nossa chave Pix aparece aqui abaixo, pequenas doações, muito obrigado. Dentro do possível, torne-se membro do canal. Os membros recebem antes todos os nossos vídeos e podem nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique aqui. Né? Lourenço fez isso e outros amigos membros que acompanham o canal com frequência, tem muitos vídeos no canal, né? Por isso que era para a gente ter muito mais inscritos e visualizações e pessoas acompanhando, já mandaram vídeos. Isso é uma prerrogativa dos membros, tá? E também, claro, colaboradores antigos aqui do canal fazem isso e podem ter isso. É isso, pensem nisso, não custa nada a gente pensar. Qual é a dificuldade de pensar? Não, veja, do outro lado tem um ser humano complexo, a imagem e semelhança, porque quando nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Olha a importância que ele deu. Até vi uma pessoa falando e repito, porque ele não fez uma borboleta, a sua imagem e semelhança, fez a gente, né? Porque ele nos deu muita importância. E a gente não pode desprezar isso com grosseria, sabe? Que não estou dizendo, a pessoa que fez lá se sentiu mesmo. E Cristiano entendeu isso. Eu tenho meus medos, meus gatilhos, ela tem os dela. Né? Essa pessoa provavelmente tem os gatilhos, provavelmente não tem, todos os seus traumas, gatilhos, medos, o que é normal do ser humano. Gente, muito obrigado, Cristiano. Força aí, meu amigo, vamos conversando, quero você aqui, viu? Cristiano ficou de vir aqui me dar uma entrevista ao vivo pra gente conversar sobre isso, sobre lâmina, sobre canivete, sobre a história do canal dele, que é uma referência para mim. Inclusive eu perdi um pouco essa referência, estava dizendo a ele ontem. Preciso, talvez esse vídeo seja um start para daqui para frente eu voltar a encontrar um caminho. Talvez eu tenha ido para um caminho de, sei lá, outsider, tentar lacrar, porque a gente precisa de inscritos. Não vai funcionar, não vai viralizar, não vai lacrar, né? Eu não tenho esse perfil porque eu não vou dizer coisas absurdas, porque o que faz lacrar, viralizar é isso, aquele vídeo que tem, tá? E eu com meus 3 pobres acordes no violão, ou aqui falando essas bobagens, não vou viralizar nunca. Um beijo pra vocês, um abraço, tchau, até o próximo vídeo. Os homens, incidentemente, se dividem também em 2 categorias, os que são e os que não são de canivete. Eu, por mim, confesso que sou homem de canivete. Meu pai também era. Tinha na gaveta da escrivaninha um canivete sempre à mão, um canivetinho alemão com inscrições e propagandas da Bayer. Não se tratava de uma arma de agressão, mas ao contrário, destinava-se, como todo canivete, aos fins mais pacíficos que se possa imaginar, como fazer a ponta de um lápis, descascar uma laranja, limpar as unhas. É, aliás, o que sucede com todos os homens arrolados nessa categoria a que honrosamente me incluo, os homens de canivete. São pessoas de boa paz e que só lançariam mão dele como uma arma defensiva quando se fizesse absolutamente necessário. Alegria de criança que não abandona o homem feito, a de ter um canivete. Era de se ver a excitação de que com meu filho de 10 anos me pediu que não deixasse de lhes comprar um na Alemanha.
É perigoso, advertem os mais velhos, cautelosos. Cautela que não reside a minha convicção de que o menino saberá lidar com ele como é mister, pois tudo faz crer que virá a ser, como o pai, um homem de canivete. Os mineiros geralmente são. Quem descobriu isso, penso, foi Otto, que não deixa de sê-lo, ainda que de chaveiro e certamente por ativismo, pois me lembro da primeira pergunta que lhe fez seu pai ao chegar do Rio de Janeiro. Você sabe onde fica uma boa cutelaria? Sempre fui um bom frequentador de cutelarias. Quando o poeta Emílio Moura aparece pelo Rio, não deixo de acompanhá-lo a uma dessas casas para olhar uns canivetes, pois se trata de um dos mais autênticos homens de canivete que eu conheço e dos fumo de rolo. Entre meus amigos mais chegados, embora nem todos confessem, mas muitos fazem parte dessa estranha confraria. Paulo Mendes Campos não esqueceu de recomendar-me determinada marca e canivete ao saber de minha viagem. E, se bem me lembro, seu pai é um dos infalíveis portadores de canivetes que se tem notícia. Rubem Braga também deixou denunciar uma esplêndida crônica, A Herança, que pode ser lida em Borboleta Amarela, a respeito de um irmão que abriria mão de tudo, mas reclamava do outro a posse de um canivete. Alguns continuam sendo homens de canivete, mesmo que hajam perdido o seu ainda na infância. Aliás, os homens de canivete vivem a perdê-lo, não sei se pelo prazer de adquirir outro. Para identificá-lo, basta estender a mão e pedir: me empresta aí o seu canivete. Se se trata de alguém que o seja, logo levará naturalmente a mão ao bolso e retirará o seu canivete. Foi o que fez Murilo Rubião, por exemplo, que é outro. Ao chegar da Espanha, a primeira coisa que me exibiu foi o seu belo canivete adquirido em Sevilha. Para terminar, digo que não há desdouro algum em não ser um homem de canivete. Há homens de ferramentas, de isqueiro, de chaveiro e até de tesourinha. Graciliano Ramos não era um homem de navalha? Homens de revólver é que não são uma categoria que mais admiro. Até parece que não são homens para precisar de uma proteção que lhes poderia propiciar, em caso de necessidade, um simples canivete. A crônica é de Fernando Sabino e chama-se Homens de Canivete. Abraço.